Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que tá tudo em paz, graças a Deus. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema muito legal, muito importante, que eu acho que vai ser bom para a vida de muitas pessoas, para a vida, para você, para o seu futuro e tudo mais. Eu quero falar dos 5 motivos que levaram o Bolsonaro a perder as eleições. Mas só que esses 5 motivos são os 5 falhas, 5 comportamentos. Isso faz parte da vida de todo mundo, principalmente da vida de um líder. Se você um dia estiver numa posição de liderança, assumir um cargo de líder, é importante você observar esses 5 pontos, esses 5 problemas que fizeram com que o Bolsonaro perdesse as eleições, e é o que faz com que muitos líderes hoje também não consigam avançar nas suas carreiras, não consigam avançar aí nos seus projetos, né? São essas falhas de caráter, falhas de comportamento que pode levar você à destruição, principalmente quando está no cargo de liderança. Meu nome é Eduardo Vieira, você é muito bem-vindo a esse canal, peço que você fique comigo aí até o fim. Vamos fazer essa jornada junto. Um abraço. Pessoal, só antes da gente começar, gostaria de pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like. O canal é pequeno, estamos começando agora, mas sim, com muita vontade, muito empenho também para trazer muito conteúdo, trazer muitas análises para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos tópicos, né? Os 5 motivos. Mas antes, dê o seu like aí, que ajuda muita gente. Então, vamos para a nossa viagem. Valeu! Excesso de confiança, né? Acho que esse foi um dos principais problemas do governo Bolsonaro, né? Não do governo, da própria pessoa. E é um problema que muitas pessoas têm, né? É o excesso de confiança. Mas você vai falar assim, pô, mas não é bom a pessoa ela ser confiante? Sim, a confiança é importante. É importante você confiar em si mesmo. É importante você confiar no confiar na sua capacidade, confiar naquilo que você consegue fazer. Mas quando a pessoa tem excesso de confiança, ela começa a achar que nada pode derrubar ela, que nada pode causar o seu fim, né? Isso acabou acontecendo com o governo Bolsonaro. Então ele tinha muitos apoiadores, ele andava de moto na rua, juntava aquele monte de gente, ele ia para a rua, juntava aquele monte de gente. Então ele estava muito confiante que ele ia ganhar, ele estava muito confiante que o governo dele estava bom, ele estava muito confiante que as pessoas estavam amando ele. E quando você se torna confiante demais, você começa a se tornar uma pessoa muito negligente, você começa a deixar de lado coisas e atitudes, né, como humildade, compreensão, parar para se autoanalisar, né? Quando a pessoa tem muito excesso de confiança, ela para de fazer todas essas coisas, porque ela acredita que ela é o suficiente, né? Então ela acredita que nada pode impedir a sua jornada, nada pode impedir o seu caminho, então ela se torna confiante demais. Isso é um problema também que a gente vê em muitas corporações, né? Que a gente vê não somente falando de governo, mas também falando sobre pessoas que atuam hoje com cargo de lideranças, né? Então você vê essas pessoas, elas se confiam tanto, né, na sua posição, confiam tanto no seu cargo, que elas acham que elas nunca vão cair, que elas acham que nunca vão ser mandadas embora, né? Que isso nada vai acontecer. O problema dessa confiança demais é o que? A pessoa começar a misturar os personagens, né? Então a pessoa ela começa a achar que ele é o presidente, né? Ele começa a achar que ele é o líder, que ele é o diretor, que ele é o gerente. Quando que na verdade, né, o que nós somos estamos ocupando aquela posição temporariamente. Assim como o Bolsonaro, existe a pessoa Bolsonaro e existe o presidente, existe a função. Então ele estava como presidente, né? E não ele era o próprio presidente. Ele não é a própria atribuição do cargo, né? Ele era uma pessoa que estava ocupando a posição e a função daquele cargo. Mas o poder subiu tanto pela cabeça, né? Eu acho que essa confiança demais que ele tinha, essa confiança em excesso, acabou fazendo com que ele achasse que ele era sim o cargo, né? Que ele era o próprio presidente, que nada poderia derrubá-lo. Então, os problemas que se seguem, né? Os próximos 4 problemas, ele está muito ligado a esse excesso de confiança, né? E eu tenho um conselho que eu dou para você, né? É importante você confiar em si, confiar no seu caráter, mas é importante você se perguntar sempre: estou no caminho certo? Estou fazendo certo? Estou tratando as pessoas da forma correta? Será que eu posso melhorar? Então são perguntas que todo líder deve fazer todos os dias, né? Porque não adianta você estar ali, porque você tem que entender, você está como presidente, você está como diretor, você está como gerente. Isso não é você. Você é uma pessoa, você é um CNPJ, você é um CPF. CNPJ não, você é um CPF, você é uma pessoa, né? Então é importante você entender
que você é uma pessoa e que você precisa ter uma confiança, mas uma confiança limitada, não em excesso. E entender que mesmo você estando numa posição mais alta, você pode cair, e quando cai, o tombo é mais feio. Então, vamos para o nosso próximo assunto. Não saber escolher as próprias lutas, isso aí é um problema muito sério mesmo na vida de muitas pessoas, na vida de muita gente, né? É você não saber escolher as suas batalhas, né? E esse foi um grande problema do governo Bolsonaro, dele mesmo, né? Ele escolheu brigas com muitas pessoas, né? Eu lembro que na época que saiu aí, quando tava aquele auge do coronavírus, que tava a doença correndo solto, muita gente morrendo, o governador de São Paulo, né, João Dória, ele começou a fazer a negociação para comprar as vacinas da China, né? E eu lembro que o Bolsonaro entrou no meio e falou que não ia aprovar, que não ia comprar, que não ia fazer, que não ia acontecer. E ali o Bolsonaro ele comprou uma briga besta com o João Dória, né? Então era uma briga para ver quem ia trazer as vacinas, uma briga para ver quem ia trazer a solução, né, da doença, porque isso ia determinar muito o próximo presidente. E o Bolsonaro então ele escolheu a luta errada, né? A luta que ele devia ter escolhido era contra o coronavírus. A luta que ele tinha que ter escolhido era contra o Covid, né? Ele tinha que lutar contra a Covid e não contra pessoas, né? Então ele começou a lutar ali com o João Dória, começou a brigar com o governador, começou a brigar com outras pessoas, né? E começou a brigar contra a ciência, começou a brigar contra médicos, enquanto que ele tinha que brigar contra a doença. Então ele perdeu uma oportunidade enorme ali de unir as pessoas, ele perdeu uma oportunidade enorme de unir todos os interesses, todos os governadores e colocar todos ali para lutar contra essa doença. Então ele se colocou ali como oposição, né, dentro do próprio governo. Então ele virou ele, como era governo, ele se tornou oposição em vez de ser governo. Então ele, em vez dele ser um presidente e tentar resolver os problemas que estavam acontecendo, tentar ir atrás, tentar amenizar os ânimos, né? Tentar achar uma solução para a nossa sociedade, ele se colocou como se ele não fosse governo, sendo oposição de um outro governo, né? Então não saber escolher as batalhas é o grande problema das pessoas hoje. Muitas vezes a gente acaba, né, brigando por assuntos bestas, às vezes a gente acaba se chateando por motivos bestas, às vezes a gente acaba, né, brigando por coisas assim sem sentido, que não faz sentido nenhum, e isso só atrapalha a nossa vida, só atrasa a nossa vida, gera desgaste, e foi o que aconteceu com o governo Bolsonaro. Ele criou um desgaste enorme para ele aí durante essa fase de Covid, simplesmente porque ele ficou brigando contra o João Dória, né? Então ele ficou brigando contra o outro governador. Então, gente, esse foi o grande problema das pessoas hoje, né? Você tem que aprender a escolher as suas batalhas. Você tem que entender, poxa, vale a pena entrar nessa briga? O que eu vou ganhar se eu entrar nessa briga? O que mal que esse problema está fazendo para mim para que eu tenha que entrar nessa briga? Porque quando você entra numa batalha, quando você entra numa briga, você está entrando ali para perder ou para ganhar, né? No mínimo você vai ficar marcado, no mínimo você vai ficar desgastado, né? Então não vale a pena brigar por tudo, não vale a pena, não é toda luta que vale a pena a gente entrar, não é toda batalha que vale a pena a gente entrar. E foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Ele não soube escolher as suas lutas, né? Então ele brigou com todo mundo, né? Ele criou briga com a classe artística, ele criou briga ali com os grupos sociais, ele criou briga com todo mundo, que ele não soube separar, ele não soube criar paz, né? Ele quis brigar com todo mundo, porque isso é um problema lá, né, do primeiro tópico do excesso de confiança. Ele estava tão confiante, né, que ele ia ganhar, ele estava tão confiante que ele era o cara, que ele podia fazer de tudo, então que ele podia brigar, que não ia ter consequências nenhuma contra ele, né? E as consequências chegaram nas urnas, infelizmente. Isso é o erro de muita gente, né? Isso que eu falo pra você. Escolha as brigas que você quer entrar. Só entre naquilo que vale a pena. Não vale a pena guerrear com tudo. Não vale a pena arrumar inimigos por todos os lados. E foi o que o Bolsonaro fez, né? Todas as brigas que chegou até ele comprou, né? Inclusive com os jornalistas, né? Ele brigou com os jornalistas, brigou com a Rede Globo, brigou com um monte de gente. E ele foi comprando briga, ele foi acumulando guerras, né? E quando você acumula guerra demais, o que te sobra é um desgaste. E foi o que aconteceu com ele quando ele chegou aí na época das eleições. Ele já estava totalmente desgastado, né? A imagem dele perante a condução do coronavírus, aí da Covid, foi desastrosa, porque ao invés dele tentar ajudar as pessoas, ao invés dele tentar trazer paz, ele ficou brigando com o governador de São Paulo, medindo forças para ver quem podia mais, né? Então, infelizmente,
Isso é um problema dele e um problema de muitas pessoas, né? Então eu te falo, né? É um conselho que eu te dou hoje: escolha as batalhas que você vai entrar. Nem toda briga vale a pena você entrar nela, porque as consequências, as sequelas que essa briga vai deixar pode ser muito pior do que você imagina. Então vamos para o próximo assunto. Falar demais sem pensar. Esse foi um grande problema do governo Bolsonaro e o problema de muitas pessoas, né? A Bíblia mesmo fala, né? Se você conseguir controlar a tua boca, você controla tudo, né? A língua é o maior inimigo do homem. E infelizmente, né? Essa é uma pura verdade, né? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você lança no ar, principalmente quando você está diante de câmeras, aquilo que você falou nunca mais vai ser apagado, né? Aquilo que você falou nunca mais volta. Uma palavra lançada, essa palavra vai ficar para sempre, né? E esse foi um dos grandes problemas do Bolsonaro, ele falar demais sem pensar, falar demais sem antes analisar as circunstâncias, sem antes analisar o mal que ele vai estar fazendo com as tuas falas. Porque muitas das coisas do que ele falou, ele não pôde cumprir. Muitas coisas do que ele falou que ele ia fazer, ele não fez. Muitas das guerras que ele falou que ele ia batalhar, ele não batalhou. E ele falou demais. Ele falou muito, né? Ele arrumou briga com os jornalistas, com todo mundo, né? Já falamos isso no tópico anterior, mas porque ele não controlava a língua, ele não tinha controle da sua língua. E o que a gente espera de todo líder, né? Espera de qualquer presidente, de qualquer pessoa em cargo de liderança, a pessoa tem que aprender a controlar a sua língua. A pessoa não pode sair falando o que quer, a hora que quer, porque existe consequências, né? E o problema do Bolsonaro foi esse: ele falou demais, fez piadas com coisas que não devia, fez comentário com coisas que não devia, fez assim coisas absurdas que ele disse, né? E muitas das coisas que ele falou de ruim ele não fez, né? Ele só falou. Ele falava uma coisa e fazia outra, ele falava uma coisa e fazia outra, ameaçava aqui e depois ele se arrependia e voltava atrás. Então isso foi muito ruim. Isso é uma coisa que a gente espera de qualquer pessoa em cargo de liderança, que a pessoa tenha temperamento, que a pessoa, ela consiga controlar a tua fala. Porque se você conseguir controlar a tua língua, você controlou o teu corpo inteiro e controla qualquer situação, né? E o problema dele foi exatamente esse: ele falou demais. E essas falas dele, né? Todas as falas do Bolsonaro, desde quando ele era deputado federal, essas falas vieram à tona agora, né? Nessa última campanha, né? Absurdos que ele disse, coisa que ele disse contra ministros, coisa que ele disse contra outros deputados. E essas falas acabou queimando demais ele, né? E isso tudo veio à tona agora, né? E as pessoas que escutam aquilo se sentem, né, ameaçados, se sentem ofendidas, né? Por exemplo, quando ele fala, eu não sou coveiro, tudo bem que foi fora de contexto, pegaram a história tudo fora de contexto, mas era uma fala infeliz, não era uma coisa de um presidente estar falando, né? Não era coisa de um líder simplesmente estar falando, o que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro, né? E isso foi tirado fora de contexto e tudo, né? E outras declarações que ele fez assim sobre o falta de oxigênio, as comparações que ele fez, as falas, o tanto que ele brigou, né, com os grupos aí do LGBTQ+, e tudo mais que ele faz. Todas essas falas queimou demais o Bolsonaro, né? Então é um conselho que eu dou para você hoje, né? Mais um conselho aí: se você controlar a tua língua, você vai controlar teu corpo inteiro, vai controlar a tua vida, né? Porque o maior problema hoje das pessoas é que elas não controlam a sua língua, falam demais, né? Falam o que não devia e elas se queimam, né? E elas se queimam demais. Principalmente uma pessoa que é líder, né? Quando ela tem uma palavra, né, que ofende, quando ela tem uma palavra que machuca, quando ela tem uma palavra que faz mal para outra pessoa, isso ofende, isso faz mal, né? E isso vai ficar marcado para sempre. Infelizmente, aquilo que você disse nas redes sociais, aquilo que você disse na internet, vai ficar lá para sempre. Alguém vai resgatar aquilo que você falou e isso vai vir à tona. Então, pense muito bem antes de você falar, se você não está se queimando, se você não está se destruindo com a tua própria língua. E um dos erros do Bolsonaro foi esse: ele falou demais e a sua língua acabou trazendo a sua ruína e acabou perdendo as eleições, né? Infelizmente, ele acabou perdendo as eleições. Aí fica aí, vamos para o próximo assunto. Desde já eu te agradeço de estar comigo até aqui e vamos para mais uma etapa. Abraço. Em Arte da Guerra, Sun Tzu escreveu o seguinte: se você conhece o inimigo como conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Isso quer dizer, você tem que considerar o teu inimigo, considerar o seu adversário.
que o grande problema do Bolsonaro nessas eleições foi isso, né? Ele negligenciou esse ensinamento importante, né? Ele menosprezou o seu adversário. Ele desprezou o seu adversário, né? Ele não levou em conta quem era, né, o ex-presidente Lula, quem estava junto com o ex-presidente Lula. Isso tem muito a ver lá com o primeiro tópico, né, que a gente fala sobre o excesso de confiança. Porque ele estava tão confiante que ele ia ganhar, ele estava tão confiante no seu curral eleitoral, que ele achou que não precisava conhecer o Lula, não precisava conhecer o seu inimigo como a si mesmo. Então ele desprezou essa etapa da arte da guerra. Ele não levou em conta quem era o Lula, não levou em conta. Tanto que quem assistiu o debate, eu assisti, né, vocês percebem ali que o Lula ele surfou, o Lula ganhou todos os debates. Porque o Lula sabia exatamente o que falar, sabia exatamente onde tocar no ponto do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele por outro lado, ficou respondendo às provocações do Lula, ficou brigando com o Lula, ficou ali querendo mostrar os problemas que o Lula já teve. E isso acabou prejudicando muito, muito mesmo a sua eleição, né? Porque ele bateu muito mal, foi muito mal, né? Ele não conseguiu chegar no mesmo nível em que o Lula chegou nos debates, né? Ele não teve a mesma força em que o Lula teve, porque ele simplesmente desprezou o seu inimigo. Ele não estudou antes, ele não se planejou antes. O que ele devia ter feito ali? Ele não devia ter aceitado as provocações do Lula. Ele não devia ter aceitado o que o Lula estava fazendo contra ele. Ele já estava na frente, ele era já o presidente, ele tinha que ter mostrado tudo aquilo que ele já fez, ele tinha que ter mostrado o que o seu governo fez, o que seus ministros fizeram, mas pelo contrário, ele ficou batendo no Lula, e o Lula surfou. O Lula, querendo ou não, ele foi muito estrategista nessa parte, ele surfou em todos os debates, ele fez parcerias com todo mundo, né? E enquanto que o Bolsonaro ficou ali sozinho, né? E ele não conseguiu defender nada do seu governo, né? Ele ficou o tempo todo, caiu no jogo do Lula e não defendeu o seu governo. E o fato dele não defender o seu governo, ele não conseguiu mostrar o seu trabalho nos debates. Então os debates foram vergonhosos, foram feios, horríveis, né? Assim, debates políticos que dava nojo de assistir. E eu assisti, foi assim uma coisa horrenda. Né? Você não via ninguém fazendo proposta, você não via ninguém mostrando projeto, nada. Era só um jogando as coisas um na cara do outro. E aí foi onde o Bolsonaro perdeu, né? Porque voltamos lá no tópico 1, né? O primeiro, o excesso de confiança. Ele estava tão confiante que ele desprezou o Lula. Ele olhava para o Lula e falava, o presidiário, o bêbado, não sei quem, menosprezando quem ele era. Só que na verdade o Lula tem uma força gigantesca, né? O Lula ele não joga sozinho, ele é um estrategista e ele reuniu forças e foi para cima, que o Bolsonaro perdeu. Perdeu ali por causa do seu orgulho, perdeu porque ele achou que já estava ganho, ele estava tão confiante e cheio de si. Ele também achava ali que ele podia falar o que ele quisesse, que as pessoas iam bater palma para ele iam aplaudir. E ele ignorou quem era o presidente Lula. Ignorou quem era a força do Lula. E ele caiu no jogo e acabou perdendo. Isso é muito importante para você, para a tua vida, né? Nunca entre numa briga. Eu falei isso em tópicos anteriores, né? Escolha as batalhas que você vai entrar. E antes de você entrar em qualquer batalha, conheça muito bem com quem você está lutando. Conheça muito bem quem é seu inimigo. Conheça muito bem aonde você está entrando. Porque se você conhecer ele muito bem, você vai saber que vai perder. Se você vai saber que vai perder, você nem entra nessa batalha. E se você conhece bem e sabe que vai ganhar, você já entra para ser um vitorioso. E aí é onde nosso querido Bolsonaro perdeu por não levar em conta quem era o Lula. Ignorou esse lado, desprezou o seu adversário, não fez a lição de casa, perdeu em todos os debates e acabou perdendo nas urnas. Infelizmente, perdeu nas urnas. Então, pessoal, obrigado. Vamos para o próximo tópico. Aquele que deseja o sucesso constante tem que mudar suas condutas com os tempos. Isso é o que diz Maquiavel no livro chamado O Príncipe. É um livro muito importante, muitos políticos já leram esse livro, muitas pessoas de sucesso já leram esse livro também. O que eu quero dizer com isso, né? O Bolsonaro ele ganhou as eleições defendendo uma pauta, né? Defendendo um grupo de pessoas, defendendo
um certo rumo, né? Ali ele defendeu falando sobre família, sobre direita, sobre tudo mais, né? O discurso foi muito bonito. Mas ele ganhou as eleições, passaram-se 4 anos, e depois de 4 anos, o que eu posso dizer do Bolsonaro? Que ele nada aprendeu e nada esqueceu. Infelizmente foi isso. Né? Durante esses 4 anos ele não governou para todo mundo. Né? E o maior problema, né, de todos os líderes, né, de uma liderança, ele tem que governar para todos. Durante a campanha ali, tudo bem, ele defendeu uma certa oposição, ele definiu ali uma certa posição de pensamento e tudo mais, mas quando ele ganhou, acabou a campanha política e agora vamos governar, agora vamos fazer as coisas acontecerem, é a hora de unir. Né? Então todo governante que quer ter sucesso, ele tem que unir o povo. Todo governante, para ter sucesso, ele tem que acabar com a divisão e tem que unir o povo, né? E o problema do Bolsonaro foi esse, ele continuou ali os 4 anos brigando com o jornalista, ficou ali os 4 anos batendo na mesma tecla, falando sobre comunismo e falando sobre família, sobre tudo mais, né? Sobre armas e tudo mais. Tudo é muito bom, né? Eu apoio, eu acho que todo mundo tem que ter o direito à liberdade, todo mundo tem que ter o seu direito à propriedade, eu acho que o Estado não pode ficar nas costas das empresas, mas ele precisava governar para todos. Né? Ele tem que entender uma coisa, né? A Globo é uma empresa que contrata muitas pessoas, né? E ele comprando briga com a Globo, falando que ia fechar a Globo, que não ia renovar a concessão. Ele está fazendo o quê? Ele arrumando briga com todo mundo que trabalha naquela empresa. Ele não está governando para aquelas pessoas. E ele, como presidente, ele tinha que governar também para aquelas pessoas. Tem que governar para os trabalhadores. Ele tem que governar para as empresas. Né? E ele não fez isso. Né? Ele ficou esses 4 anos, ele continuou governando ali para o agronegócio, governando para os evangélicos. Mas só que o Brasil não tem só evangélico. O Brasil tem espírito, o Brasil tem outras religiões, né? Várias religiões, tem o candomblé, tem quimbanda e muitas religiões, né? E ele não governou para essas pessoas. Ele continuou dando foco o quê? Para os evangélicos, continuou dando foco para o agronegócio, continuou dando foco para as pessoas que querem armas e esqueceu o resto. Né? E esse foi o grande problema. Eu acho que o maior problema dele foi exatamente esse. Ele governou apenas para o seu público, ele governou apenas para o seu eleitorado. Né? E isso é errado. Né? E agora eu estou vendo o governo Lula e pode cair para o mesmo caminho, o governo Lula governar apenas para a esquerda. E isso é ruim. Né? Temos um país dividido. Né? A eleição ela foi dividida, foi decidida ali com 3 milhões de votos apenas. Né? Então isso nota que o Brasil está dividido, o povo está dividido e não vamos crescer enquanto estivermos divididos. E o Bolsonaro ficou 4 anos e durante 4 anos ele não conseguiu unificar. Né? Porque durante esses 4 anos ele continuou brigando e continuou xingando. Parecia que ele estava em campanha política ainda. Né? Parecia que ele não se tocou, que ele já era o presidente, que ele tinha ganhado, então ele tinha que governar para todo mundo. Ele tinha que governar para os gays, ele tinha que governar para as lésbicas, ele tinha que governar para o crente, ele tinha que governar para o espírita, ele tinha que governar para o feiticeiro, ele tinha que governar para todo mundo. Né? Ele não tinha que governar só por um grupo de pessoas. E aí a gente vê a situação que está o nosso país, totalmente dividido. Né? Passaram-se 4 anos e durante 4 anos parecia que ele estava em campanha política o tempo todo. Né? Você via os seus debates, toda vez que ele falava, ele não parecia que ele era o presidente. Parecia que ele estava ainda ali no Senado e lá no Congresso e estava discursando ainda, fazendo só discursos. Né? Então você vê, ele não governou com o STF, ele não governou com o Congresso, ele não governou com o Senado, ele quis governar sozinho, confiando, né, no seu curral eleitoral, né, os milhares de pessoas, os milhões de pessoas, as pessoas que foram para a rua, faziam passeatas. Ele achou que a pressão do povo fosse fazer com que ele governasse. Isso não aconteceu. Né? Então o maior problema foi esse. Né? É o que Maquiavel fala no livro. Né? Você tem que mudar as suas condutas. Tudo bem, ganhou as eleições, o discurso foi aquele, beleza, mas ganhou agora. Sou o presidente, tenho que mudar as coisas, tenho que governar para todos, tenho que convencer as outras pessoas, tenho que convencer o país inteiro que é o presidente. Então ele perdeu uma oportunidade de unificar o nosso país, porque ele decidiu governar apenas para o seu curral eleitoral e não governar para todos. Né? E o presidente ele tem que governar para todos, porque o Brasil é uma grande nação, olha o tamanho do nosso país. Né? O Brasil tem o tamanho de um continente inteiro. Né? Agora imagina um país com tantas riquezas, com tantas coisas, e um país dividido. Um país onde um grupo apoia uma ideologia, outro grupo apoia outra,
E tivemos um presidente aí por 4 anos que poderia mudar essa história, teve o poder de mudar tudo isso. Ele poderia ter unificado todo mundo e não unificou. Infelizmente, o Bolsonaro fez uma liderança seletiva. Isso é um problema de muitos líderes hoje, não só do presidente, né? Hoje você vê muitas pessoas, empresas que chegam ao cargo de líder e ali ele faz as suas panelinhas e ele só dá apoio para quem é da sua panelinha, só promove quem é da sua panelinha, né? E que os outros que estão trabalhando ali, ele não dá esse mesmo apoio, né? Mas um dia ele pode cair, porque as reclamações chegam, as pessoas falam, né? E o dia onde tem um feedback, onde tem uma coleta de feedback ali para saber o que os outros subordinados acham da sua liderança, a pessoa pode acabar falando que você faz uma liderança seletiva. E esse foi o maior erro do Bolsonaro. Ele fez uma liderança seletiva porque ele tinha confiança. Voltamos lá ao primeiro tópico, né? Porque ele tinha muita confiança, né? E ele achou que se ele governasse só para aquele público, só para aquele grupo ali, ele ia conseguir ser reeleito de novo. Então ele passou os 4 anos falando as mesmas falas, agindo do mesmo jeito, né? E ele não evoluiu. Então, infelizmente, esse foi o maior problema, né? Então, o tempo passou e ele não mudou as suas condutas, né? E mais uma vez eu falo, o tempo passou, ele nada esqueceu e nada aprendeu. Então, tá aí, né? Se você olhar pro Lula, o Lula é um cara esperto. O Lula, sim, ele muda, né? O Lula, ele evolui conforme as eleições. Se você pegar cada eleição, o Lula agiu de um jeito. O Lula, ele teve o seu discurso, ele tem a forma de barganhar, ele tem a forma de agir. E por isso que ele acabou ganhando as eleições, porque ele acabou conquistando uma metade aí que estava insatisfeita, e mais um tanto de gente aí que não quis votar, porque também não estava nem satisfeito nem com o Lula nem com o Bolsonaro. E hoje temos isso daí, um país dividido, porque os nossos governos, os nossos presidentes fazem uma liderança seletiva. Eles governam apenas para aqueles que são do seu interesse. Pessoal, quero agradecer muito você que chegou até aqui, ficou até aqui comigo. Mais uma vez eu te peço, dá o like, curta, compartilhe. É um grande prazer ter você aqui. Eu acredito que tenha mais motivos, então eu peço para você, comente aí embaixo, exponha aí o que mais você acha que pode ter atrapalhado aí a vitória do Bolsonaro. Então um grande abraço e até a próxima.